Eu quero primeiro abrir aqui para dizer que eu tive a oportunidade de conhecer um dos melhores caráteres que eu conheci no futebol, que é o Abel Braga. Ainda quando presidente do Cruzeiro, eu sempre quis trabalhar com o Abel e, por um motivo ou outro, as coisas não deram certo. Mas eu estava dizendo a ele, o que mostra o caráter dele. É o primeiro contrato que eu vejo de treinador que não consta multa. Porque ele assim quis. Isso em todos os clubes que ele passou. Eu não coloco multa, porque a hora que quiserem me tirar, me tirem, a hora que eu quiser ir embora, eu vou. Isso é raríssimo no futebol. Então, para mim, é um momento de muita dificuldade, sabe? Porque a gente está tratando com o ser humano, com sentimento e tudo mais. O Abel nos deixou muito à vontade para que fizesse essa tentativa. Infelizmente, as coisas às vezes não dão certo, ou não deram até então, por uma série de motivos. Não é pela capacidade ou incapacidade do treinador, até porque ele não tem que provar nada para ninguém. É um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, neste momento, nós temos que tentar alguma coisa. Um choque qualquer. Não é que venha um mais capacitado ou menos capacitado, não é isso. E ele nos deixou à vontade para isso, por isso nós tomamos essa decisão. Doída. Para mim é muito difícil, nesse momento, estar falando isso. Porque eu gostaria que até então as coisas tivessem caminhado melhor do que caminharam. Mas eu aprendi a admirar esse cara, de verdade, né? Um ser humano extraordinário, viu, Abel? Você tem muito para ensinar para várias gerações aí de treinadores do futebol brasileiro. Um exemplo de postura, de compostura e de honestidade. Muito obrigado. Pessoal, eu estive aqui exatamente há 2 meses atrás. Ontem, né, completaram-se 2 meses. E, de forma muito rápida, estou saindo, estou me despedindo, com a consciência doendo, porque vim com o intuito único e exclusivamente de ajudar esse clube, ajudar aqueles jogadores, e encontrei no clube, em todos os segmentos, direção, chega a emocionar isso aí que o Perrella falou, departamento de futebol, funcionários, departamento de fisiologia, departamento médico, comissão técnica. Olha, é o que eu vou levar daqui, né? Torcendo mais do que nunca pelo Cruzeiro e a amizade dessas pessoas. O respeito, o carinho. E o real, qual é a verdade? Que foram 14 jogos, onde chegamos a conseguir ficar 11 sem perder, ou 10, não lembro bem, e nós não conseguimos sair da zona. Então, esse peso, essa frustração, é de não ter conseguido. E foi o que eu coloquei ontem, depois do jogo, para o Valdir, para o Marcelo, aí depois conversando com o Zezé, eu não estou conseguindo. Se você bota uma equipe, foram 107 minutos de jogo, né, 90 e tantos minutos, 100 minutos, o adversário deu um chute, foi lá e fez um gol. Nós finalizamos 23 vezes, não conseguimos fazer gol. E já se repetiu contra o Avaí, se repetiu contra o Fortaleza, contra o próprio Bahia. Tem que se tentar alguma coisa? Tem que se tentar alguma coisa de impacto? Então, deixei a direção muito à vontade e com muita clareza, eu sei a situação que eu peguei o clube, e esse homem que está aqui, que fez isso tudo, ele sabe também a situação que pegou. Outro dia ele falou para mim assim,
Ricardo, nós somos o quê? Eu não consegui entender a pergunta. O quê? O quê? O que tu quer falar? Nós somos malucos ou o quê? Para pegar o clube assim. Porque eu sou profissional, então ele é mais maluco que eu. Mas está aí, ó, trabalhando, como todos estão. Então levo esse lamento de ter sido apenas 2 meses, de não ter conseguido. Não é uma coisa que eu era muito convicto de querer conseguir, porque tem um ambiente de jogadores excepcional, jogadores que procuraram todos dar seu máximo, e aqui não vai culpa e responsabilidade a ninguém. Todos têm, mas eu, a nível de equipe de resultado, me sinto mais responsável e eu não consegui. Obrigado a todos, né, pelo convite, foi muito curto. Gostaria que ele fosse mais longo, mas, lamentavelmente, esse é o mundo do futebol. E é dessa maneira que tem que ser. Queira Deus que o novo treinador possa ter um pouquinho mais de sorte, dar o choque, e, de repente, agora eu não estou conseguindo. Então, fica aqui o agradecimento, tá bom? Gente, muitos estranharam a ausência do Abel ontem na entrevista coletiva, e isso se deve exatamente à questão dele estar conversando com a diretoria a respeito, naquele momento, de sua possível saída. Por isso, ele não foi à entrevista coletiva e eu estive lá representando o clube. Esse foi o único motivo, não foi porque ele não queria dar entrevista. Bom, me permita aí, também os companheiros, estamos ao vivo, como a maioria, aqui pela Rádio Super, falou o técnico Abel Braga, ex-técnico do Cruzeiro. O Zezé Perrella fez uma exaltação aí ao profissionalismo, né, do Abel. Agora, Zezé, futuro, 3 jogos, treinador, Adilson Batista, a gente tem informação que ele desembarca 12h30 em Confins, e mais, repercutiu muito na madrugada e continua repercutindo um áudio que vazou do Thiago Neves. Haverá alguma tomada de posição, punição, afastamento de jogador ou de jogadores? O que o homem forte do futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, pode adiantar aí para o torcedor, do técnico e de posições? Olha, aquela conversa realmente houve, e se vazou, vazou por ele. Uma conversa, para mim, absolutamente normal, de alguém que tinha alguma coisa para receber, cobrando de alguém que devia. Não vejo nada, isso é uma coisa absolutamente normal. A estranheza é ter vazado, ele deve ter mandado isso para algum amigo, não é? Mas é uma conversa absolutamente normal que acontece não só com o Thiago, com todos os jogadores. Presidente, que dia que você vai pagar? Tem uma previsão, não é nem por mim, é pelos outros aí e tal. Eu acho que todo mundo que trabalha tem o direito de receber e tem o direito de cobrar, sim, não é? Então, o Thiago, inclusive, nesse áudio, ele diz, nós não estamos nem... Porque existe, eu não estava dando bicho para não cair. Existe uma tabela, até o 16º lugar. Ele estava abrindo mão dessa tabela em função e pedindo para que se colocasse o pagamento em dia para dar tranquilidade ao grupo. Eu não estava falando em nome dele. Inclusive, ele diz no áudio, eu nem falei para o grupo. Então, eu não vejo absolutamente nada de anormal nisso. Vocês que conhecem o futebol sabem as conversas que nós temos, até com a imprensa mesmo, em off. Olha, vamos conversar aqui, uma conversa pessoal do dirigente com o jornalista. Isso é absolutamente normal. Estão querendo fazer uma tempestade, um negócio normal. O que o Thiago fez de errado? Não estou defendendo ele, não. Ele disse, olha, que dia que vai sair o dinheiro aí, não é nem por mim, é para dar tranquilidade. Porque quem não recebe, obviamente, gera intranquilidade, os caras têm compromisso. Mas o torcedor leva para o outro lado, né, Zé? Você sabe que na mentalidade do torcedor, chama o jogador de mercenário e liga esse fato a cobranças, né, de salários. Sim, mas por que o torcedor não chama o jogador de mercenário quando ele faz um contrato de 1 milhão por mês? Não é? Eu nunca ouvi ninguém falar, esse cara é mercenário, ele veio para o Cruzeiro para ganhar 1 milhão. Eu nunca vi ninguém acusar ninguém de mercenário. Agora, se faz um contrato, Arthur, se eu faço um contrato, é a minha obrigação cumpri-lo. Não importa. Eu não me sinto nem um pouquinho constrangido de alguém que eu devo me perguntar que dia que eu vou pagar. Então, estão querendo fazer uma tempestade em cima disso, não é? Não estou nem defendendo o Thiago, não. O que ele fez
Foi até o contrário, ele disse, olha, não precisa nem se preocupar com premiação, não é nem por mim, porque, na verdade, no último pagamento que nós conseguimos fazer, eu fiquei devendo a eles ainda, eu paguei só 50% da folha. Ele pediu, em vez de se preocupar, abrindo mão da premiação, se a gente conseguiria colocar os outros 50% em dia. Uma conversa absolutamente normal, normalíssima. Agora, ele vacilou, não é? Deve ter mandado esse vídeo para algum amigo dele, porque isso jamais partiria de mim. Isso jamais partiria de mim, não é? Eu vou mandar um vídeo que eu estou sendo cobrado, até porque eu acho legítimo. Acho legítimo. Se eu devo para você, você me cobrar, é mais do que legítimo. E o que tem de anormal nisso? Nós temos hoje uma preocupação muito maior do que isso. E ninguém tem que chamar ninguém de mercenário por causa disso aí, não. Não é? O dirigente, quando aumenta o preço do ingresso, então, porque o espetáculo vale, ele é mercenário? Não é? O torcedor do Cruzeiro, ontem, uma coisa que eu saí do Mineirão ontem absolutamente entristecido. Entristecido é quando eu vejo o desespero, né, dos cruzeirenses. Esse sim merece todo o meu respeito e todo o meu carinho, porque é emocionante ver a torcida, 35 mil pessoas gritando, incentivando o time numa situação foda que nós estamos vivendo como hoje, né? E a torcida estava lá. Então, desses eu tenho pena. Desses torcedores eu tenho pena. Né? Pena no sentido, né, figurativo. Porque esse sim não vai torcer amanhã para o Atlético, nem para o Palmeiras, nem para o Flamengo, eles são sempre cruzeirenses. Então, é por eles que eu falo. É com sentimento de torcedor que eu saí do Mineirão ontem absolutamente entristecido. Principalmente depois de ver aquelas cenas, né, deprimentes, que não pode acontecer no espetáculo esportivo. Não é? Agora, voltando ainda, né, ao tema de vazamento, dá nojo ver como é que o futebol mudou de uns anos para cá. Não é? As mídias sociais viraram o lance assim para assassinar reputações. As pessoas botam mentiras que viram verdades, vazam um áudio. Vazaram um áudio meu, um áudio de uma pessoa aí que disse que conversou comigo, que eu ia mandar 6 jogadores embora. Não sei nem quem que é esse idiota que fez esse vídeo, e virou verdade. Então, cara, se a gente não mudar, né, o nosso comportamento, se os torcedores não mudaram o seu comportamento com relação às mídias sociais, hoje o cara quer te atacar, não é? Um opositor seu, um conselheiro insatisfeito, ele prega as coisas na mídia, pregam inverdades que da noite para o dia vira verdade e você tem que ficar se explicando, não é? Então é um negócio muito chato, mas vamos voltar ao tema aí que interessa, né, que é a chegada do Adilson. Todos vocês sabem da relação minha de amizade, mesmo com o Adilson. Eu tenho uma absoluta confiança nele. Nesse momento, e o Adilson precisa também dar a volta por cima. Você vê como é que é a vida. Quando o Ceará mandou o Adilson embora, eu comentei aqui com os meus amigos, falei, como é que tem coragem de mandar um treinador embora faltando 4 rodadas? E hoje nós, por incrível que pareça, nós estamos fazendo a mesma coisa. A chance do Adilson dar a volta por cima, né, é classificando o Cruzeiro, um desafio grande. E a nossa relação é tão próxima que nem combinei salário com o Adilson. Eu falei, venha, vamos tirar o Cruzeiro dessa, depois a gente conversa. Não tem nem contrato. Depois a gente conversa, não é? Aí, se conseguimos sair ou não, a gente conversa sobre o que vai acontecer com você no ano que vem. Então, ele veio nesse sacrifício. E eu espero, né, é o que eu comentei aqui antes, eu espero que a gente consiga causar algum choque, que mude essa situação, porque não é possível o que está acontecendo, não é? Eu não acredito em azar, não, mas o CSA ontem deu um chute ao gol e fez o gol, cara. E depois ainda perdemos um pênalti. Se aquela bola do pênalti entrasse, poderia ter sido 2-1 o jogo, né? O Cruzeiro estava com tudo para que isso acontecesse. Erramos, mas eu ainda acredito que temos chance de dar a volta por cima. E somente um choque de gestão, é o que eu coloquei para o Abel, nós temos que tentar.
Nós temos que tentar. Quando nós disputamos o Mundial lá em Tóquio, que eu contratei Bebeto, aquelas coisas todas, eu nunca me arrependi. Errei, porque nós não fomos campeões, mas eu errei na ação, jamais na omissão. Então, se eu tiver de errar agora na contratação do Adilson, eu posso errar na ação, mas me omitir, nesse momento, eu não poderia. Por isso que eu resolvi trocar, né? E falo mais uma vez, conheci um ser humano extraordinário que é o Abel, mas infelizmente não deu certo. Se hoje, para o Cruzeiro não cair, se a solução fosse a minha saída, eu estaria saindo agora. Eu estou preocupado com o Cruzeiro, não é? E se Deus quiser, com a vinda dele aí, nós vamos conseguir sair dessa. Eu ainda confio muito que o Cruzeiro não caia. Zezé, mas nesta conversa com o Adilson, tem alguma coisa de mudar o elenco ou você confia que esse elenco aí está comprometido para tirar o Cruzeiro dessa situação? E quando você chegou também, falou-se de colocar salários em dia, de funcionários também, que a gente sabe que está em atraso. Isso não é uma preocupação também neste momento difícil para tirar o Cruzeiro dessa? Tem funcionário aí que recebe pouco e ainda com salário atrasado, Zezé. O que aconteceu nesse caminho aí desde a sua chegada que não conseguiu colocar isso em dia ainda? Estavam dizendo que eu entrei, dizendo que ia arrumar dinheiro, que ia fazer isso. Você nunca viu uma declaração minha nesse sentido. O que eu consegui, em apenas 30 e poucos dias que aqui estamos, acho que menos de 60 dias, foi levantar quase 30 milhões de reais. Não é? Com o patrocínio que eu consegui arrumar, com algumas ações que nós tomamos. Consegui levantar 30 milhões de reais. Né? E porque poderia estar muito pior a situação. O Cruzeiro hoje está com 2 meses de salário atrasado, 2 meses e meio, porque meio eu já paguei. E o resto eu vou colocar em dia esse meio que falta. Porque, na verdade, ia vencer 3 meses, nós pagamos 50% de um mês. Vou colocar os outros 50% em dia essa semana. Ainda hoje, talvez, ou amanhã. Então, eu fico chateado, seu Médio, quando fala, pois você falou que ia trazer, que trazer dinheiro? Eu não sou fábrica de dinheiro. A verdade é que quebraram o Cruzeiro, literalmente quebraram o Cruzeiro. Não é? Nessa gestão, principalmente a tua gestão passada. O Cruzeiro hoje tem 60 milhões de reais de dívidas na FIFA, que pode estourar a qualquer momento. Não tem ninguém mágico, cara. Não tem ninguém mágico. Não é? O Cruzeiro que eu deixei há 7 anos atrás não é o Cruzeiro que eu peguei hoje. Tenho que fazer muita coisa para o ano que vem. E a torcida pode esperar. Se entrar um dirigente ano que vem aqui com responsabilidade, não precisa ficar contando com título, não. Se acontecer, vai ser porque deu sorte ou porque fez um trabalho legal. Porque a primeira preocupação agora é botar o clube em dia. Quebraram o Cruzeiro para ser campeão brasileiro. O ex-presidente mesmo disse que ia quebrar o Cruzeiro, mas ia ser campeão brasileiro. E ele conseguiu. Quebrou e foi campeão. Não é? Então, essa cultura, essa política que nós temos que mudar. Uma história centenária, não é? Foi colocada em risco por gestões irresponsáveis que levaram o Cruzeiro a essa situação. Se alguém dizer que eu não estou falando da verdade, que venha debater comigo. Não é? E o presidente Wagner, quando assumiu, foi pelo mesmo caminho. Foi pelo mesmo caminho. Não é? Tentando ser campeão a qualquer custo, delegou errado para pessoas irresponsáveis que levaram o Cruzeiro a essa situação. No dia 8, quando terminar o campeonato, eu vou fazer um balanço e quero que toda a imprensa e toda a torcida do Cruzeiro saiba da real situação do Cruzeiro. Não é? Mas, no momento, eu acho que a gente sair dessa coisa aí, deixar o Cruzeiro da primeira divisão, que é o que importa. Agora, eu vejo piadinhas nas redes sociais, o Perrella falou que ia trazer dinheiro. Que trazer dinheiro? Que trazer dinheiro? Ontem mesmo eu fiz um aval pessoal de 3,5 milhões. E eu não estou disposto a ficar aqui para quebrar junto com o Cruzeiro, não. Não sou irresponsável a esse ponto, não. Agora, estou fazendo tudo o que eu posso. Mais do que isso, eu não consigo. Mais do que isso, eu não consigo. E se entenderem que tem uma pessoa melhor do que eu para fazer isso, que venha. Os que se dizem grandes cruzeirenses aí, né? Fica cornetando em internet, criticando o trabalho dos outros. Venha para o meu lugar, venha fazer o que eu estou fazendo. Não é? Ninguém se habilita. Todo mundo se preocupa com o Cruzeiro, mas na hora de, não é? De mostrar mesmo que quer fazer alguma coisa, que quer ajudar, todo mundo foge. Um monte de cagão.
Eu vou mudar o que agora? Posso contratar alguém? Não. O que eu tenho é isso aí. Não é? E estou contando com eles. Que eles tenham vergonha na cara, né? E deixem o Cruzeiro na primeira divisão. A responsabilidade é deles. A responsabilidade é deles. Agora, a bola está queimando no pé. Olha, o psicológico é um negócio terrível. Terrível. Não é? E quanto mais pressão, pior. Nesse momento nós temos que ter tranquilidade. O que nós temos são os jogadores que aí estão. Não posso fazer nada. Eu não contratei ninguém, nem o treinador. Não contratei nenhum jogador. Não estou me eximindo de responsabilidade, não. Mas o que nós temos é isso aí. Quem tem que tirar o Cruzeiro dessa situação são esses caras que aí estão. Agora, ano que vem é outra conversa. Não é? Se vai sair fulano, se vai sair Beltrano, mudanças, óbvio, que terão que acontecer. Não é? Mas todos esses caras que aí estão têm contrato. Algum deles, né, tiveram contratos renovados que vão entrar com um contrato em janeiro para mais 2, 3 anos. A maioria desses caras que estão aqui tem contrato de 3 anos. Quase que vitalício esses contratos, que foram feitos de maneira absolutamente irresponsável, né? Que dificulta todo e qualquer planejamento. Todo e qualquer planejamento. Agora, vai ficar aqui, para o ano que vem, é quem tiver culhão. Não é? Aqueles que não se adaptarem, pode caçar outros clubes. Zezé, você disse aí que isso não vem de agora, já vem dessas duas gestões. Por que então que os conselheiros, conselho fiscal, das duas gestões, da anterior e dessa, não tomaram nenhuma providência, já que internamente praticamente todos sabiam o que estava acontecendo para o Cruzeiro ter praticamente quebrado, como você afirmou? Ninguém sabia. Olha, veja você. Mas as pessoas não estão lá dentro? Não, peraí. Nós temos que saber separar as coisas. A função do conselheiro e do conselho deliberativo é uma só, aprovar a conta. Se o presidente quiser contratar um jogador por 3 milhões por mês, o conselho não tem como impedi-lo. Não passa pelo conselho esse tipo de decisão. Então, se o cara quer pagar 30% para o intermediário, numa transação que deveria pagar 0,5%, o conselho também não pode fazer absolutamente nada. O presidente tem autonomia total. O presidente é que manda no clube, o presidente executivo. O conselho, entendeu? É só para aprovar a conta. Não estou desmerecendo o conselho, não. O conselho não tem poder decisório em absolutamente nada. Quando você fala, vocês sabiam, eu sabia que o Cruzeiro estava devendo 450 milhões, porque está lá no balanço. Mas as particularidades de cada negociação, nós não temos acesso. Eles não são obrigados, o presidente não é obrigado nem a mostrar um contrato para o presidente do conselho, e nem para nenhum conselheiro. Ele é obrigado a mostrar o balanço. O balanço. E o Conselho Fiscal, sim. O Conselho Fiscal tem autonomia, não o presidente do Conselho, o Conselho Fiscal, para reivindicar todo e qualquer documento. Mas a questão, está todos lá os documentos, está tudo documentado, não existe irregularidade. Tem notas fiscais lá de serviços prestados, que nem sei se foram prestados, mas as notas estão lá. Como é que você vai discutir se foi ou se não foi? Se eu estou pagando 20% de intermediação para um empresário, como é que eu vou saber se houve devolução daquilo ou de parte daquilo? O conselho não sabe. Não estou acusando, não. Mas isso é o que acontece no futebol. Isso é o que acontece no futebol. As maracutaias do futebol. Não é? Isso é uma coisa que a polícia está investigando. E tomara que pegue, né? Para que as pessoas devolvam um pouquinho do dinheiro, assim, um pouquinho do dinheiro desses que levaram do clube. Se levaram. Não é? Mas eu digo para você, a polícia está dentro do Cruzeiro, não é à toa, não. E aqui as denúncias da Globo também não foi feita de maneira irresponsável, não. Tudo tem um porquê. Não é? Onde é que tem fumaça, tem fogo. Mas agora, eu não vou acusar ninguém. Esse roubou, esse deixou de roubar. O que eu te digo é o seguinte, o mais sério do que ser ou não ser honesto é a irresponsabilidade que fizeram com o Cruzeiro. Qualquer salário que o jogador pedia, tá, vamos dar. Isso começou lá atrás. Né? Quando o Gilvan disse que ia quebrar o Cruzeiro, mas ia ser campeão brasileiro. Isso ele falou com o Mário Celso Petralha, que me contou no meu gabinete em Brasília. Eu quebro o Cruzeiro, mas eu vou ser campeão brasileiro. E conseguiram. Mas você acha que a mudança disso, como você disse aí, passa tudo pelo presidente, Claro. tem que mexer no estatuto para que isso mude de alguma forma? Não, não pode. Veja você,
veja você, num parlamento, quando é primeiro-ministro, os deputados escolhem o primeiro-ministro e ele tem total autonomia para fazer o que ele quer. Você já imaginou se toda decisão de contratar um jogador ou de fazer um contrato, se tivesse de passar pelo conselho, de 500 conselheiros, que zona, seria absolutamente impossível administrar, né? O papel do conselho é escolher bem o seu representante, que é o presidente. Se escolheram mal, estou nem dizendo que é o caso, porque para mim o Wagner foi muito mais vítima, né, de delegação errada que ele fez. Delegou para pessoas que não mereciam, não é? Que foram irresponsáveis. Eu não vou nem falar desonestas. Os negócios que fizeram aqui é inacreditáveis. Tem jogador de 35 anos aqui com um contrato até 38 anos de idade. Entendeu? Renovou o contrato pois antecipou a renovação de contrato de um jogador que tinha mais 1 ano e meio de contrato. Renovou. Para quê? Por que não esperou um momento? Pagando luvas e pagando aquilo, né? Tem jogadores aqui que teve 2 intermediários renovando o mesmo contrato. O mesmo contrato. E só um trabalhou. Isso é fato, mas está lá a nota fiscal de serviço prestado. Você vai falar o quê? Não é? A polícia que tem que ir atrás desses caras para devolver o dinheiro que roubaram. Abel, todo mundo sabe da situação financeira do clube. Abel, Zezé, todo mundo sabe da situação complicada do clube. Todo mundo, só para deixar claro para o torcedor, o Abel não tem multa rescisória, então, né? E a outra pergunta que eu faço, você falou em uma entrevista anterior que o Cruzeiro estava programando aí uma questão de logística para chegar antecipado no Rio de Janeiro. Essa logística continua? O Cruzeiro vai que dia? Chega que dia o Rio de Janeiro? Faz treinamentos lá? A gente vai amanhã, a logística continua. A gente vai amanhã e de lá nós vamos para Porto Alegre, né? Então a programação é a mesma quando o Abel estava, não é? E eu quero, só para encerrar, dizer para a torcida do Cruzeiro, né? O que me deixa entristecido é ver o sofrimento que essa torcida está passando. Isso é a única razão de me deixar triste, né? E quando eu assumi esse papel de tentar reverter isso, eu entrei de corpo e alma e de coração. Jamais falei que ia resolver tudo, que eu ia trazer dinheiro, que eu sou a salvação. Sou a salvação de nada. Sou apenas uma peça aqui tentando impedir que esse clube se afunde de vez. Ô, Zezé, você falou aí sobre, né, diversas pessoas que contribuíram, né, que se não fossem essas pessoas que fizeram com que o Cruzeiro chegasse nessa situação. Né, mas o clube teve aí a oportunidade, né, uma reunião que foi adiada para o dia 21 do mês passado, de tentar mudar essa realidade. Né, o que houve que essa reunião foi adiada e as coisas acabaram meio que da mesma forma? Olha, a reunião foi mudada porque existiria a possibilidade fortíssima do pessoal judicializar isso. Os vice-presidentes mesmo, o próprio Wagner estava disposto até a convocar novas eleições. Os vices não concordaram, queriam assumir. E, obviamente, qualquer um dos vice-presidentes que entrasse na justiça, espera aí, eu não tenho responsabilidade por nada, eu sou vice, eu quero assumir a presidência, não é? E eles assumiriam, o que para mim não mudaria absolutamente nada. Fizemos uma conversa, né, de quem se preocupa com o Cruzeiro, de arranjar um conselho gestor para acompanhar tudo. Hoje o conselho gestor acompanha todos os atos do Cruzeiro, todos. Contrato, tem acesso a tudo. Então, é quase que uma nova gestão, junto com o presidente Wagner, obviamente. Então, o que nós tentamos evitar naquele momento foi uma briga que poderia, né, causar a queda do Cruzeiro para a segunda divisão. Eu quis botar eu quis provocar uma paz naquele momento. Foi o melhor caminho que nós encontramos. E não foi uma decisão pessoal minha, foi decisão minha da mesa de diretor do conselho, conversando com os conselheiros mais experientes, né, que aquela seria a menos pior das soluções. Então fizemos aquilo, não é? Agora, as pessoas diziam, poxa, o Perrella armou para voltar,
para comandar. Se eu quisesse ser presidente do Cruzeiro, eu tinha me candidatado e jamais vou me candidatar. Entendeu? Eu estou aqui no sacrifício. E aquela costura que nós fizemos é que eu entendia que era a melhor solução para aquele momento. A gente ia entrar numa briga judicial, o presidente não ia sair, eles não iriam sair, né? E a briga política ia continuar. Agora, parte das pessoas, que inclusive me apoiavam, né, vieram contra mim. Então, fica fazendo fofoquinha em redes sociais. Esses que estão me ouvindo sabem de que eu estou falando. Estão preocupados porra nenhuma com o Cruzeiro. Estão preocupados, acham que tem condição de ser presidente do Cruzeiro e não tem nenhuma. Né? De acabar com essas fofoquinhas de redes sociais aí, porque todo dia é uma coisa. Né? Ah, porque o Pereira falou que ia fazer isso, não fez. Se alguém tiver de fazer melhor do que eu, que venha para cá. Vai ter o meu apoio, mas venha para resolver, em vez de ficar conversando borracha. Zezé, você pegou o clube com salários atrasados, né? Também com jogadores que a torcida acusava de falta de comprometimento, até na sua apresentação você disse que ia proibir as festas, cortar as festas. Nesse período que você está aqui, qual o seu diagnóstico dessa crise do Cruzeiro? É institucional, é uma crise técnica em campo, é realmente os jogadores que não estão se dedicando como deveriam? O que você acha que está acontecendo para o Cruzeiro estar nessa situação? Pelo menos as festas ficaram mais pobres em BH, né? Porque eles não estão indo, não. Entendeu? A não ser alguma coisa particular aí. Entendeu? Eu não vi ninguém na noite mais depois disso. Não é? E o que nós temos que fazer? Desculpa aí, a pergunta, você me fez a pergunta, eu acabei me... Qual diagnóstico você acha que o Cruzeiro está na situação? É institucional? É uma crise técnica dos jogadores? Qual que você acha o grande problema para o Cruzeiro estar nessa situação, beirando o rebaixamento como nunca teve na história? Olha, o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje é um negócio engraçado. Tem vários clubes no Brasil também com uma situação tão difícil quanto a nossa financeira. E você não vê falar nada disso. Quem provoca isso é um clube de conselheiros rachados. Rachados. Foi 50-50 a eleição praticamente. Aqueles que não se conformaram com a derrota, inclusive o meu candidato perdeu, mas acima de tudo eu sou Cruzeiro. Eu não sou Wagner, eu não sou Serginho, eu sou Cruzeiro. E qualquer um que assumisse aquilo lá, eu ia tentar dar a minha contribuição. Mas não aceitaram ainda que perderam a eleição até hoje. Entendeu? E fica expondo as coisas do Cruzeiro para a mídia aí de uma maneira escancarada, o que não acontece em clubes. Com a mesma situação. O nosso adversário mesmo, a situação deles é melhor do que a gente financeira? Não. Acredito que não. Sabe como? E você não vê essas ondas todas. O que está atrapalhando o Cruzeiro hoje, né, é alguns conselheiros que acham que querem ser presidente do Cruzeiro sem a menor condição, que provoca essas ondas todas. Porque isso tudo começa nas redes sociais. Né? Enquanto nós precisamos é de tranquilidade. As coisas do Cruzeiro podem se resolver. Ano que vem é outro ano. Você muda a metodologia, vai gastar só o que pode. Você já viu alguma família que gasta mais do que recebe? O que aconteceu com o Cruzeiro foi mais ou menos assim. Você tem um contrato de trabalho de 3 anos. Ok? Você vai lá e negocia aquele contrato, antecipa toda a sua receita e compra um carro zero. Depois você vai viver de quê? De brisa? O Cruzeiro antecipou todas as suas receitas praticamente até 2022. Antecipou e já gastou dinheiro. Na época da gestão anterior, o Cruzeiro recebeu 95 milhões da TV Globo de luvas de um contrato de 4 anos. Gastou dinheiro praticamente no mesmo mês. Antecipou 2 anos de TV. Esse dinheiro já foi. Então, como é que você vive? Como é que você vive? A situação nossa é difícil? É. A dos outros clubes também é. Mas, às vezes, com um perfil de dívida diferente. Não tem essas antecipações todas. O que foi feito no Cruzeiro de maneira responsável. Anteciparam dinheiro para dar 1,5 milhão para um jogador, mais 2 milhões para o empresário. E, curiosamente, a maioria dos empresários está tudo em dia, rapaz. Mas é óbvio. Quando falta pão, casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Não é? É o que está acontecendo. Zezé,
Você chegou aqui na frente. Você chegou a falar aí sobre um empréstimo pessoal, só queria que frisasse e deixasse mais claro, de 3 milhões de reais, isso você tirou do seu bolso. Não, só avalizei. Avalizou, ok. Se o Cruzeiro não pagar, eu tenho que pagar. Não é o momento de, então, colocar dar nome aos bois? Você tem mandado o recado aí, a pessoa sabe quem é, Essa é a grande pergunta que o torcedor tem feito. Quem é o responsável pelo atual momento do Cruzeiro? Quem são essas pessoas? E o clube, de fato, está quebrado? Eu acabei de te falar. O responsável foi uma gestão anterior a essa, que deixou o clube com 450 milhões de dívida. Está nos balanços. Só da minha época, de jogadores que eu deixei aqui, o Cruzeiro tinha uma dívida na minha época de 117 milhões. Dívida histórica do clube, não é minha, não. 90% disso aí foi um bingo que nós fomos multados, o contrato ainda assinado na gestão do César Márcio, que fez com a melhor das intenções. O bingo deu um calote aí e nós colocamos isso aí no refis. Essa era a dívida do Cruzeiro. O Cruzeiro pagava 50 mil por mês. É o refis 1, ad eterno. E nós tínhamos o Montijo e o Lucas Silva. Né? Só os dois, 85 milhões de reais. Só jogadores que eu deixei, ainda da minha época, na base e no profissional, foram vendidos 225 milhões de reais, que entraram para os cofres do Cruzeiro. Jogadores da minha época. Então, eu não deixei dívida nenhuma. Né? Gastaram toda essa grana, com irresponsabilidade. Quando eu deixei o Cruzeiro, nós tínhamos 450 funcionários. Hoje nós temos 700. Eles devem ter criado a Toca da Raposa 4, né, para aumentar tanto assim a despesa. É desesperadora a situação do Cruzeiro? Porra. Diretores ganhando 100 e tantos mil por mês. Eu limitei agora o teto de diretor no Cruzeiro, 30 mil reais. Quem não quiser que saia. Ninguém vai ganhar mais do que isso. Estou falando na área administrativa. Nós tínhamos salário lá de 120 mil. Né? Quer dizer, foram tudo feito de maneira absolutamente irresponsável. Isso tem que ter, esse clube tem que ser passado a limpo. Eu vou dar nome aos bois na época certinha, pode aguardar. Zezé, você falou em choque de gestão, pensando nesses 3 próximos jogos. Além da contratação do Adilson, a diretoria pensa em vai fazer mais alguma coisa, e o Adilson tem total autonomia, se entender, por exemplo, que deve afastar algum jogador? Se você quiser barrar o time inteiro e botar o Júnior, ele terá meu apoio. Zezé, ontem a torcida, numa atitude desesperada, acendeu os sinalizadores com a intenção de paralisar a partida. Causa estranheza a forma que isso entrou dentro do Mineirão, e um grande questionamento é se isso pode acarretar algum tipo de punição para o Cruzeiro por ser proibido pela CBF. Olha, o torcedor tinha que entender. Ontem o torcedor trabalhou contra o Cruzeiro. Esses que jogaram os sinalizadores. Isso é um absurdo. Agora, a questão de segurança é com a Minas Arena. Não é? Jamais poderia ter acontecido posto um negócio desse. Nós tomamos uma multa aí de 100 mil reais, nós conseguimos reverter através do efeito suspensivo, senão nós perderíamos 2 anos de jogos, não é? Por causa de atos de vandalismo de torcida. Não é? Aliás, o perfil da torcida no Brasil hoje está de tal maneira que se não mudar, cara, você vai ter só marginal querendo ser presidente de clube. Os dirigentes hoje são ameaçados, jogam bomba na porta. Está difícil, está difícil. As torcidas organizadas, principalmente, acham que são donas do clube, e não são. É um bando de vândalos, na sua boa maioria, que só atrapalha o clube. Hoje, eu vejo aí 2 torcidas organizadas brigando entre elas. Poxa, são todos cruzeirenses, não. Mas eles estão mais preocupados com eles, mostrar quem quer mais, quem quer menos, quem pode mais, quem pode menos, do que preocupado com o clube. A realidade é essa. Pode acarretar alguma punição? Ué, eu acredito, existe risco, sim. Nesse jogo contra o Palmeiras, acho que não dá nem tempo. Mas, mais uma vez, nós vamos ser punidos, eu acho. Né? Espero que não. Mas, tá lá os sinalizadores, né? Quer dizer, o torcedor nessa hora, em vez de ajudar, cara, faz um negócio desse, é lamentável. Né? Mas, enfim, é isso. Zezé, você disse aí o negócio da
possibilidade da punição da FIFA pela dívida que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro consegue se safar e essa punição pode vir e tirar os pontos para o Cruzeiro acabar caindo? É outra situação. E uma outra coisa. Como é que você espera entrar para a história do Cruzeiro a partir desse momento? Olha, eu nunca me preocupei, Ivan, com esse negócio, como é que eu vou ficar na história. Eu sou um cara que dediquei 20 anos da minha vida ao Cruzeiro, 3 como dirigente de categoria de base e 17 na linha de frente. Construí isso aqui, construí um prédio de 10 andares sem dever R$1 para ninguém, ganhamos 23 títulos, eu espero ser lembrado por isso. Não é? Agora, eu não estou preocupado como é que eu vou ser lembrado ou deixar de ser lembrado. Isso para mim é só um papel na parede. Entendeu? Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu fui para o sacrifício. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, não tenho salário, estou tentando ajudar. Não é? A maioria dos bundões aí assim, se afastaram. Na hora que precisa, os que se dizem grandes cruzeirenses, com raríssimas exceções, procurei muitos deles para dar um aval, para ajudar nisso, ajudar naquilo. Gostam de dar palpite. Ninguém fez nada. Cara, botei a minha cara. E botando um legado de 17 anos aí, né, de história que eu tenho no Cruzeiro em xeque. Eu gostaria de ser lembrado, não pelos títulos que eu conquistei, mas pelo mesmo um cara que teve a coragem de dar as caras. Eu gostaria de ser lembrado assim. Assim, não, isso aí está sendo discutido. O Cruzeiro, obviamente, se for punido, terá prazo para acertar. Não é? É uma situação preocupante. A gestão anterior não pagou praticamente ninguém que contratou. Gastaram tudo em salário, delegando para pessoas erradas. Tem diretor aqui, eu vou dar até o nome, o Bruno Vicentinho, que ficou aqui, que se diz um grande cruzeirense. Ele é representante de 6 jogadores na base. Estava aqui para pegar a procuração de jogador, para ser representante e ganhar dinheiro. Não vou dizer que isso é ilegal, não, mas é no mínimo imoral. E fica aí, nas redes sociais, com o batalhão de choque dele, criticando a gente. Esse é o Cruzeiro. Ô, Perrella, você quando erra, você tem que dar alguma justificativa. A gente, quando erra, também tem que justificar. Por que os jogadores que colocaram o Cruzeiro nessa situação ficam na lei de silêncio? Eu acho o seguinte, nesse momento a melhor coisa que todo mundo tem que fazer é ficar calado. Ninguém é obrigado a falar. Vocês, da imprensa, vivem de notícia. Cruzeiro não. Cruzeiro não vive de notícia, não. E enquanto eu entender que essa imposição foi minha. Enquanto eu entender que eles têm que ficar calados, eles têm que ficar calados. A hora que eles tiver de falar, eu aviso para você. Zezé, bom dia. Você falou agora anteriormente que tem uma larga experiência, né? Tem uma larga experiência, não. Se você tem uma larga conquista aqui no Cruzeiro, grandes conquistas, grandes feitos pelo Cruzeiro. Na sua concepção, o que está faltando para o Cruzeiro nesses 3 jogos? Obviamente, o Cruzeiro tem que vencer esses 3 jogos para sair dessa situação. Mas como que está o ambiente dentro do grupo do Cruzeiro hoje, os jogadores? Olha, o ambiente, por incrível que pareça, estava tranquilo. Estava tranquilo. Ontem, muita confiança dos jogadores, que nós íamos reverter isso e tal. Perdemos o jogo. Perdemos o jogo. Mas se eu falar para você que existe um ambiente de deteriorização, não existe. Por incrível que pareça, não existe. E eu nem posso dizer que os jogadores não estão se empenhando, vocês estão vendo. Muitos deles pode ser ruim mesmo, mas está tentando. Não é? Não tem ninguém entregando o osso antes da hora. Entendeu? O ambiente é tranquilo. Não é? Eu gostaria até que eles tivessem até mais vergonha na cara, não é, para tirar a gente dessa situação. Agora, eles estão focados, eles estão tranquilos, eles estão... Ontem eu vi um ambiente aqui, esses dias todos, se eu falar o ambiente está tumultuado, ninguém está me cobrando, todo mundo está entendendo a situação, a não ser esse caso aí do Thiago, que foi uma conversa absolutamente normalíssima, que eu tenho não é só com o Thiago, que eu tenho com todos os jogadores. Olha, estou esperando receber no dia tal para pagar vocês e tal. Eu nunca fui cobrado assim de maneira ameaçadora ou enfática. Poxa, se não der o nosso dinheiro, nós não vamos jogar. Nada disso. Os jogadores estão preocupados nesse momento, mas nem com o salário. Eles estão preocupados com o futuro deles. Sabe que se o futuro deles, se a gente cair, o futuro deles não será nada legal.
serão lembrados como aqueles que jogaram o Cruzeiro na segunda, não é? Então, se eu te falar que o ambiente está ruim, não está. Não é? Não está, apesar dos resultados negativos.